Bom dia a todos. A gente fica até espantado com tanta delicadeza, né, de trazer a gente ao palco. Que bom. Dá para voltar mais vezes aqui. Nós participamos há quase 40 anos de uma reunião mediúnica e, com o advento das AMES, a gente tem feito algum tipo de avaliações nessas reuniões, as quais nós gravamos, e gostaríamos de hoje trocar algumas ideias com vocês sobre alguns questionamentos, algumas observações feitas nessas reuniões, digno de trocar ideias depois entre grupos mediúnicos. Os grupos mediúnicos normalmente comentam um pouco sobre o seu trabalho. E acho que nós, em nível da AME, deixa eu sentar mais atrás aqui, professor, isso, nós podemos, de repente, ampliar esta rede de troca de informações para aprender um pouco mais a respeito. Nós temos uma ficha inicial para selecionar os pacientes, a gente vai passar mais ou menos rápida, com perfil de problemas físicos do paciente, um perfil espiritual, preenchido pelas nossas assistentes do grupo de trabalho, e um perfil psicológico, onde a gente tenta selecionar aquele paciente com diagnóstico de uma doença espiritual, para que o grupo não fique atendendo todos os casos. Isso. Então, a gente faz uma entrevista, avalia-se pelo grupo mediúnico, a gente segue aquele paciente que foi encaminhado por 1 a 2 meses, e se for constatado, então, uma presença espiritual e comunicações sequenciais a respeito daquele paciente, nós gravamos esses casos, nesses anos todos, e temos, então, um arquivo para acompanhar esse paciente, para fazer um trabalho de avaliação da sua saúde e o pós-atendimento. Pode passar o próximo. Então, esse livro foi publicado agora há 1 ano, onde é um relato de casos, onde a gente avalia os principais casos, e são esses casos, alguns deles, dentro desse tempo, que nós vamos trocar ideias com vocês, para ver algumas informações importantes que a espiritualidade nos traz, e muitas delas nós não temos explicações, né? Então, são dados trazidos pelos espíritos, dados concretos, que a gente já sabe algumas vezes, e muitos dados que nos aguarda a confirmação, porque Kardec diz que você só vai confiar nas informações espirituais depois que elas forem públicas e aparecerem mais vezes, e não numa vez somente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de colocação. Pode passar do próximo. Então, este caso de uma adolescente de 9 anos, mudança de personalidade, lesões de pele ao sol, medo de deitar na cadeira de dentista, sensação de morte, entrar em elevador e aviões. Tratamento de 9 a 12 anos, dos 9 aos 12 anos, depois houve uma pausa e ela voltou de 25 a 32, quando completou o tratamento, né? Enfim, a causa é que ela tinha participado de uma organização religiosa, fugiu dessa organização porque lá ela tinha algumas atividades sexuais, ela era uma religiosa, ela é perseguida pelas pessoas que cuidavam dessa instituição, e ela morre exposta ao sol do deserto, amarrada, né? E então nós fizemos para ela, porque na adolescência, porque essa paciente com 9 anos já tem a sintonia espiritual. As terapias de vidas passadas, né? Nós levamos ela, ela foi submetida a regressão de memória, e foi constatado a confirmação da história. Então, nós imaginamos, provavelmente, todo o caso de uma obsessão, processo obsessivo, kármico, nós vamos ter, se fizermos uma regressão, vamos chegar aos casos. Aí nós aproveitamos e fizemos de mais algumas pacientes, de 12 pacientes, e só 4 pacientes que nós conseguimos tirar alguma coisa de vidas passadas, né? Então, pode passar o próximo. No livro Grilhões Partidos, nós temos esse caso interessante, que é uma adolescente de 15 anos, né? E depois nós vamos ver, hoje está tendo até uma reunião uma palestra sobre a mediunidade na infância. Então, assim, não é a idade que atrapalha os processos de vinculações obsessivas, mas provavelmente na adolescência, pela glândula pineal e pela maturidade dos órgãos, as entidades espirituais vinculadas já aparecem nesse período, né? Então, aqui no livro relata bem, quem já leu o livro, o próximo.
E aqui o Brian Weiss, mas tem uma série de livros que fazem as regressões de memória. Então, as terapias de vidas passadas, se elas são eficazes, em alguns casos, sim. Então, as lesões alérgicas da pele à exposição, que ela tinha nessa existência, foi justificada pela situação de vidas passadas anteriores. E o medo de elevador, cadeira e avião, porque ela foi pisoteada por cavalos, quando estava, então, amarrada ao sol. Então, das obsessões kármicas, de 12 casos, só 4 casos nós conseguimos, fazendo com terapias separadas, não do grupo, o paciente que faz regressão fora, chegou a alguma conclusão de informações de vidas passadas. Então, primeiro caso, nem todo caso de obsessão kármica, nós, com a regressão de memórias, vamos chegar ao fato. As causas aí são várias, mas esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, é comum e é frequente o processo obsessivo em pacientes na puberdade, entre a infância e a puberdade, né, na adolescência. Não tem risco em relação à idade. Próximo. Esse segundo caso, que é na gestação, nós selecionamos porque a ideia que nós tínhamos por ser obstetra, meu Deus, na gestação deve ter uma proteção muito grande se essa mulher tiver um processo obsessivo. E tínhamos essa dúvida e justamente caiu para nós um caso com o processo obsessivo. Uma paciente de 43 anos, 3 filhos, tinha dispneia na gestação, arritmias, gozado que na primeira, ela era paciente nossa, e na primeira gravidez, os sintomas apareceram no 8º mês, na segunda gravidez, no 5º mês, e na terceira gravidez, no 1º mês, já com dispneia, que precisou do cardiologista acompanhar a gravidez inteira. Então, nos relatos espirituais, então, o marido atual é dominador, proteção constante, ele tinha sido seu amante numa vida passada. O marido, ela morava no norte do país, né, nessa região por aqui, norte do Brasil, e o marido dela era um coronel muito ruim, muito bravo para ela, e esse marido dela, que foi esse amante dela, ele fugiu com ela e, junto com os filhos dela, eles envenenaram esse coronel, e o coronel agora era o obsessor da família deles, né? Então, aí a pergunta nossa era assim, o tratamento de 2 anos e um segmento de 15 anos. Até hoje ela é nossa paciente e a gente acompanha os casos dela. A gestação impede ou dificulta o processo obsessivo? Essa é a primeira pergunta. O perispírito materno exerce alguma ação em relação a tudo isso? Pode agravar uma obsessão já existente, prévia? A obsessão pode ser confundida com sintomas próprios da gravidez. A gestação durante a gravidez, a mulher grávida, ela faz uma regressão psicológica. Aqui, a Raquel Soifer e outras psicólogas dizem que essa mulher chega a uma idade gestacional, uma idade psicológica de até 8 ou 9 anos. Então, coisas que ela não sentia, mas ela sente durante a gravidez. Isso pode simular um processo obsessivo? Eram dúvidas que nós tínhamos, né? A regressão psicológica da gravidez poderia favorecer uma sintonia espiritual, já que ela se desequilibra? Então, nós não achamos na literatura casos que nos explicassem esse termo, né? Na fertilização in vitro, né? Será que tem alguma interferência? Pode passar o próximo. Então, o Chico Xavier, ele diz, no antigo programa Pinga Fogo, a encarnação ocorre em laboratório no momento da fertilização, e se processa, e o processo se dá até mais fácil, porque não há interferência do perispírito da mãe. Então, a mãe não, mas será que um perispírito de fora pode interferir? Né? Nós não sabemos, e essa era a nossa dúvida. Pode passar o próximo. Então, achamos do nosso Hermínio de Miranda, um dos maiores conhecedores de mediunidade desse país, uma entrevista que fez a respeito justamente que as dúvidas eram essa. A gestante pode sofrer um processo obsessivo? Caso já exista, pode ser afastado ou deve ser afastado? Ele diz sim, a mulher pode ser obsidiada antes, durante ou depois da gestação. Então, não é a gestação que vai resolver o problema dela, gente. A gravidez por si mesma não a livra da prova, nem leva a entidade responsável a se afastar. Então, não dá para nós receitarmos uma gravidez para ela se livrar da obsessão. Se ela fica grávida, que a senhora vai melhorar. Não. A gestação pode agravar a obsessão com a entidade tentando interromper ou
prejudicar o processo reencarnatório por problemas com a mãe, feto ou ambos. Então, nos 3 filhos ali, dedução nossa, então, poderia ser justificado, né, já que eles eram cúmplice do atual marido dela nesta gestação, porque eles tinham morto, então, o coronel, deve ter favorecido o acoplamento do psíquico no 8º, 5º e 1º mês. Então, por ter já essa convivência anterior, e assim que o coronel, antigo marido, então, localizou ela, na primeira gravidez demorou um pouco mais para ele sintonizar, na segunda mais rapidamente, e na terceira, no 1º mês, ele já sintonizou com ela, né? Foi tratada e essa paciente já está bem nesse segmento todo. Próximo. Então, a gestação é um outro problema que nós tínhamos dúvida nos processos mediúnicos. Aqui é uma outra situação de um educandário que nós atendemos, de 160 crianças mais ou menos, todas com menos de 18 anos, e algumas crianças eram especiais. Fomos chamados por indisciplina dessas crianças, agressões, distúrbios sexuais entre elas, lesões de pele, hematomas, arranhões, agressões durante o sono, eles diziam. Eles acordavam com aquelas agressões, com manchas no corpo, né? E se desdobravam, segundo o pessoal do educandário, se desdobravam e andavam como autômatos durante a sua instituição. Era um grupo ligado à sexualidade que estava fazendo o processo obsessivo. 7 crianças delas fizeram a comunicação, mesmo sendo encarnadas. Então, durante o sono, elas comunicaram na nossa reunião. E elas tinham uma sala nesse educandário que ficava trancada, onde eles faziam determinadas apresentações espirituais entre o grupo. E aqui, informações que começaram a nos chamar a atenção. E aqui eu divido com vocês, porque eu não sei a resposta. Eles diziam que eles coletavam energia, que era o combustível para as simulações das vivências deles espirituais. Então, eles coletavam energias de nós, de pessoas físicas, que eles precisavam para estimular a atividade espiritual deles. Eles trataram por 2 anos, segmento por 5 anos. Então, eles tiravam energia de animais, mortos e matadouros, sangue de vísceras tinham mais força, né? E eles usavam determinadas pipetas que retiravam a energia vital do organismo das pessoas, que era incorporada no organismo deles. Eles não estavam fazendo a aspiração anímica nossa, né? Eles injetavam neles. E é uma informação que a gente não tem referência. Fica registrada para ver se outros grupos têm coisas semelhantes. A ideia que eu estou trazendo é por isso, né? O próximo. Então, usavam determinadas pipetas e usavam recipientes fechados com tabuletas. Veja que interessante, a entidade diz, parece tonéis de vinhos, né? Onde tem lá o tempo de validade da energia, temperatura, pressão e outros cuidados que nós temos que ter. Tabuletas, energia de violência familiar, de sexualidade, de ciúmes, de dependência, como se fosse um bulário de medicamentos. Vão lá, retiram a energia e eles vão usar em determinadas situações, né? Manutenção dessas energias somente para mentados, porque se eles entrassem muito em contato com essa energia, eles tinham deformações perispirituais, degradação do perispírito sem as proteções, né? Energias eram usadas em momentos adequados, como se fosse uma droga que eles usavam, e eles começavam a sentir sinais da parte física, porque quando nós desencarnamos, nós perdemos o duplo etérico, onde estão essas energias, e é elas que nos dão o gosto dos desejos, né? Então, como eles perdiam, eles usavam agora essa energia, eles fazem um duplo etérico temporário ou provisório para ter os desejos novamente. Informações espirituais que nós precisamos comprovar com outros grupos. Próximo. Próximo. Nessa âmago, uma pessoa se comunicou e era um pesquisador, e ele nos disse que ele fazia uma pesquisa na espiritualidade, onde ele avaliava a possibilidade desses fluidos impregnarem chapas fotográficas ou favorecimentos de determinadas materializações. Era um pesquisador. E ele, por descrença, não se paramentou ao lidar com essas energias que ele foi permitido a esse grupo fazer. E com isso, ele teve lesões graves na sua parte esquelética e espiritual.
E ele dizia como se era uma pessoa de alto nível intelectual, né, médico também. Eu tenho como se fosse uma grave osteoporose que eu não consigo mais ficar de pé e eu rastejo como se fosse um verme, porque essas energias, elas me deterioraram. E o relato dele sobre as energias, essas energias parecem que têm vida própria, eu ouço vozes ameaçadoras, é uma escravidão mental, e nós não sabemos, será que é uma hipnose, será que é um chip, será que é uma mentalização? O que fizeram com esse nosso irmão, que era um pesquisador, e se aventurou a investigar essas energias, sem os protocolos que a própria equipe espiritual, que era responsável por isso aí, dizia que tinha que ser feito. O próximo. Então, as lesões perispirituais não são de todas, não é que não existe, já tem comprovações, né? Nós atendemos uma paciente com uma queimadura no braço, que ela disse que, eu não ia acreditar, mas que pegaram um ferro de passar roupa na espiritualidade e queimaram o braço dela, e no plano físico ela teve que ir para o pronto-socorro, e o pessoal disse, não deve passar roupa de madrugada, 4 horas da manhã. E ela falou, mas eu estava dormindo. Como é que você estava dormindo e passou roupa? Então, criou um problema no pronto-socorro, né? E ela foi atendida por nós. Então, esses casos existem. Nesse livro, Rosário de Coral, um livro antigo de psicometria, onde uma lesão espiritual reflete no corpo físico da pessoa, sabe? A distância. E aqui, no relato de desdobramento de Hilário, né? A situação, né, se algum pesquisador ferisse o espaço da organização perispiritual do nosso amigo, registraria de imediato a dor do golpe, queixando-se disso através da língua física, não obstante, liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico de ligação. Então, quando nós temos uma lesão perispiritual, através dos laços fluídicos, nós podemos receber essa lesão. Então, eu imaginava, por que determinadas pessoas têm um infarto do miocárdio enquanto estão dormindo? Provavelmente se meteu em alguma encrenca na espiritualidade, né? Levou um susto, e aquilo reflete de forma grave, e ele possa ter, porque como é que vai ter um infarto dormindo? Ele está tranquilo, teoricamente, né? Então são algumas coisas assim. E esse caso, Robespierre, é uma criança que o Chico criava lá, é narrado em cima do André Luiz, né? E aqui embaixo do Ranieri, né? No livro Santos dos Nossos Dias, o Chico dizia que essa criança ela não conseguia dormir. Cada vez que ela dormia, os espíritos atacavam ela, acordava gritando e com marcas no corpo, né? E o Ranieri disse que ele tinha sido Robespierre na Revolução Francesa, e agora guilhotinou muitas pessoas, e agora essas pessoas estavam perseguindo ele, não podia dormir, e que ele ia morrer logo, e segundo o Ranieri, ele morreu com 8, 9 anos de idade, porque não conseguia dormir. Ele se desdobrava e as lesões do espiritual e no físico apareciam. Próximo. Ainda sobre as lesões espirituais, nós tivemos esse ano passado na Escócia, em Edimburgo, e nós temos, quem já foi lá sabe, no centro da cidade, um cemitério antigo, né? E aqui nesse cemitério, o Greyfriars Kirkyard, de Edimburgo, né? Várias pessoas estão sepultadas lá. Thomas Reader lidava com magia negra, matou mais de 100 pessoas, né? O George Mackenzie, perseguindo protestante, 18 mil pessoas, enfim, todos eles estão sepultados aqui. E o que eles fazem, né? Eles fazem uma excursão à meia-noite no cemitério, cobra 100 libras, e é para você, quem aguenta passar, porque os espíritos vêm e dão pancada na gente, puxa cabelo, né? Arranham, e eles têm um livro na frente que você registra, e tem fotografias, né? Então não quis pagar 100 libras, porque achei que ia ser meio complicado passar ali, voltar com marcas para casa, mas é mostrando lesões que os espíritos, veja como é que os dois mundos são tão próximos que um interfere no outro, né? E na Inglaterra é muito comum eles alugarem quarto para ver se você consegue passar a noite, porque durante a noite a coisa fica feia, né? A cama anda, tudo mais, e você paga caro para poder ficar. Eles querem vender bastante cerveja para a gente antes do uísque, para você conseguir passar a noite, e cobram 100 libras para você, vários pubs lá que tem lugar para você ficar em cima. Quando forem lá, aproveita que a gente gostar de viver perigosamente, né? Próximo. Aqui, então, as lesões físicas, elas podem se transmitir no nosso corpo por um problema espiritual. Isso que é o importante, a conclusão que nós temos. Nós temos
fatos que provem isso. Então, se chegar na nossa reunião, alguém contar, não vai ser um falso relato. Esse caso, uma criança, filha de pais médicos, pai e mãe médicos, japoneses, foram ao Japão e, por ser ele o marido, a terceira, quarta geração que não nascia homens, ele herdou lá uma série de objetos e trouxe lá uma espada. E a filha dele, de 4 anos, quando entrou em contato com essa espada, aqui em Curitiba, no Brasil, então ela se transtornou, mudou, né? E se achou homem, estava com vergonha de ser mulher, né? E começou a tentar fazer suicídio, cortar cabelo, tirar esmalte da unha, e tinha passado por vários psiquiatras e chegou para nós, né? Então ela se comunicou, normalmente a própria menina se comunicou de ter sido um samurai na vida passada, em uma vida anterior, e essa espada era dela. E ela veio reencarnar no Brasil por um problema, para mudar o psiquismo aqui, e ainda mais como mulher, ela não conseguia, estava coberto tudo. A espada, a energia da espada fez com que ela se abrisse para isso, né? Então, necessidade de reencarnar em outro país, que necessidades que faz isso, né? Então, hoje nós vemos quantas pessoas vêm reencarnar no Brasil, né? Intercâmbio mediúnico em outros países, mas como é que o grupo mediúnico de Curitiba vai fazer um intercâmbio com o Japão? Era uma dúvida que nós tínhamos, né? Ações políticas trabalhosas para fazer essa situação, né? Próximo. Então, nós tomamos como base esse livro, Libertação, o 9º livro do André Luiz, quando eles visitam uma cidade espiritual. Acho que todos vocês devem ter lido, que é um livro imperdível. Mas o que eles fazem? Eles diminuem a energia dos seus perispíritos, abordados na cercaria da cidade. Qual é o motivo que vocês estão visitando essa cidade? Revistas técnicas semelhantes às dos nossos aeroportos, protocolo de segurança para o senhor ficar aqui, né? Aguardam em um edifício para ser entrevistado posteriormente, né? Foram entrevistados, para depois, no dia seguinte, ter lá o encontro com o Gregório, né? Só depois que tiveram o encontro com ele, que estiveram livres. Então, veja, no plano espiritual, parece que as barreiras são semelhantes ao do plano físico. O próximo. Então, por que vai sair de um astral para o outro, né? Porque vai sair do Japão e vir para o Brasil, né? Próximo. Pode passar. Então, padrões diplomáticos, terrenos, contato, obter permissão da hierarquia superior espiritual do local onde morou lá no Japão, parecer favorável do estado ou cidade onde essa pessoa tinha sido suas reencarnações, localizar parentes e amigos para ver se pudessem vir ajudar no trabalho com esse rapaz, convite para vir ao Brasil, atendimento espiritual por eles desconhecidos, pessoa não estimada por eles, o pai e a mãe não quiseram participar, não quiseram vir para o Brasil, não gostavam desse filho, porque esse filho criou muito problema para ele. Numa outra encarnação ele foi, depois de samurai, ele foi filho desse casal, e por causa dele a família, a mulher morreu, a mãe dele morreu, o pai não gostava dele, então por isso que ele veio para o Brasil, trouxeram ele para o Brasil. Informar a importância do atendimento, as técnicas de tratamento e necessidade da ajuda, samurai que nasceu mulher e longe da sua cultura, chances de reativar conceitos, como o samurai desprezava as mulheres, achava que eram inferiores, e aqui no Brasil, como mulher, ele tinha que superar isso, né? Então, depois que foi resolvido esse problema, então nós temos que tomar cuidado com objetos, né? Objetos antigos, né? Quem gosta de coisas antigas, ali está muitas energias, e elas podem trazer para nós, podem ser vínculos com entidades que estão ligadas àquelas árvores, aqueles objetos. Quem tiver colar de diamante, de ouro aí, cuidado, esses colares às vezes passam por gerações e gerações, e está espelhado neles as pessoas que têm desenvolvido a psicometria. Eles pegam um objeto e eles falam tudo sobre a pessoa, pega a tua roupa e falam, é uma capacidade que as pessoas têm. Eu tenho quantos minutos ainda? 10, tá bom. Então o próximo, então podemos avançar um pouco mais. Então veja, até para fazer um atendimento num outro país, num outro local, nós temos que fazer toda uma parte burocrática que a espiritualidade faz para nós. Não é isento, porque é espiritual, eu vou lá fazer. Não, calma aí. Você tem que saber por que você está indo lá, como é que você vai, o que você vai fazer e prestar conta de tudo isso. Então foi uma experiência interessante que nesse livro está relatado. A AME Paraná pode, nós não trouxemos o livro, mas podemos, quem tiver interesse, a gente pode vender via AME, né? Para o EMBO. O próximo. Opa, pode voltar um pouquinho mais.
Volta um pouquinho mais. Volta. Mais um pouquinho. Enquanto ele vai localizando ali para mim. O próximo para frente agora. Isso. Esse resgate coletivo é uma situação bastante interessante, né? Homem, 60 anos, oficial de justiça, perseguição, crise de pânico, depressão, encarnação passada ligada a políticos poderosos. Com violência e crueldade, ele extorquia terras de integrantes poloneses no sudoeste do Paraná, uma região de imigração de muitas famílias polonesas na época, né? E aí foi muito a época do Getúlio Vargas, que vendiam também para companhias de terras, e muitos desses poloneses ou outros imigrantes ficavam isolados, porque não falavam direito a nossa língua, vinham para o Brasil, e começou a acontecer alguns problemas. Então, esse grupo de 64 pessoas foram massacrados por um grupo de pessoas físicas. Eles moravam meio afastados, né? E eles foram massacrados assim, física e espiritualmente, porque ficaram presos naquela região. Então, pelo trabalho que foi feito, a partir do atendimento dessa pessoa, se chegou ao problema dessa cidade, uma localização, onde eles estavam isolados. E veja que interessante, eles ficaram quase 70 anos vivendo normalmente como se estivessem vivos, crianças, adultos. Então, eles tiveram várias dificuldades para entrar neste local, por conta de várias barreiras energéticas que o grupo espiritual ligado ao grupo do massacre fazia para ninguém mexer com essas pessoas, né? E só depois de tinha sons estridentes, tinham bactérias, animais peçonhentos que foram sendo removidos aos poucos para o grupo poder atender esse pessoal, né? E depois que conseguiu entrar, onde essas pessoas lá viviam como se estivessem no mesmo tempo delas, não tinham passado o tempo para elas. Então, como que se cria na espiritualidade um ambiente onde o tempo passa diferente? Ou se era só o psiquismo dessas pessoas? Então começam as dúvidas mediúnicas, eu digo, nós temos que trocar mais ideias entre outros grupos mediúnicos para ver se tem casos parecidos, para que a gente possa ampliar essas análises. Do próximo? Não, volta um pouquinho mais. Pode voltar um pouquinho? É só para mostrar que existe aqui alguns casos, né, de brigas, de lutas na espiritualidade, né, como nos dois livros aqui do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, atacando com petardo de magnésio, a diretora, acessem as baterias, quer dizer, existe toda uma situação. Agora, como que esse pessoal fez um bloqueio de todo esse grupo, né? Então, barreiras magnéticas para manter o isolamento da comunidade, construção com materiais diversos para isolamento. Que materiais são esses? Criação de um mundo paralelo pela ação sobre as mentes. Nós não sabemos como é que isso foi criado, né? O próximo, para frente. Interessante, no momento final desse pessoal, para que eles pudessem restabelecer, eles eram todos dessa região da Polônia, né, Gdansk, né? E frequentavam esta igreja. Então, a espiritualidade trouxe um capelão de lá para vir, onde esse pessoal ia nas suas missas, para tentar trazê-los à realidade. E iam fazer uma missa, mas não tinham. O capelão disse, não posso fazer uma missa sem a igreja, porque não... E, para a surpresa do grupo, eles materializaram a igreja na região dos poloneses, no sudoeste do Paraná. Então, assim, os participantes diziam, puxa, mas é a nossa igreja, olha o lustre como é que está, olha o jardim, olha isso. Então, mais um desafio para nós, como é que o plano espiritual faz uma situação dessa, né? Eles trazem o molde, eles mentalizam. Não foi explicado isso para a gente, porque não é a função era o tratamento. Mas se a gente deixasse a curiosidade passar, a gente queria se aprofundar e entrar muito. Mas, enfim, foi feita uma missa dentro da catedral, e as pessoas, então, esses poloneses, entenderam que estavam mortos, visitaram as
os seus cadáveres, e depois de tudo isso eles puderam regressar para a Polônia, né? Próximo, estamos terminando. Então, como materializar uma igreja? E aqui alguma coisa do Kardec, no Livro dos Médiuns. O Espírito age sobre a matéria, tirando da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar, como quiser, objetos com aparência de diversos corpos da Terra. Objetos formados pelos Espíritos são de existências passageiras. Então, pode fazer uma igreja de existência passageira. É o que parece ser mais provável. Eles podem fazê-los ou desfazê-los ao seu bel prazer. Eles podem, em certos casos, parecer para os vivos perfeitamente reais, tornando-se visíveis, tangíveis. Trata-se de formações e não de criação, pois o Espírito não pode tirar nada do nada. Então, aqui nos dá alguma ideia de como pode ser feito esse tipo de materialização, né? Próximo. Então, essa casa também de Fabiano é uma casa interessante no plano espiritual, nas cercanias da crosta, né? Porque ela pode ser mobilizada para outras regiões. Essa casa ela é móvel, né? Então, é para dar exemplos que algumas coisas podem ocorrer na espiritualidade e nós não temos toda a sua explicação, né? A duplicata etérica da catedral poderia ter sido levada e preenchida fluidicamente, assim como também essa cópia, por processo semelhante, poderia ter sido materializada pela mente dos espíritos superiores. São suposições nossas, mas precisa de mais discussão. Próximo. E aqui o último, então. Esta senhora, 35 anos, 2 filhos, vigiada durante a noite e via esse ambiente luxuoso. 2 anos de segmento, 2 anos de tratamento e 12 de segmento. Uma cidade espiritual, crosta, semelhante a shopping. Era interessante porque era como se fosse um shopping e você atravessava, você não sabia se estava no plano espiritual ou no plano físico. E as pessoas do plano espiritual, durante o sono, transitavam de um setor para o outro, como se fosse de uma cidade fronteiriça, vai para um lado e volta. Eles perdiam uma noção. E eles participavam também de festas e de atividades, muitas delas ligadas à sexualidade, né? Então, nesse ambiente tinha manequins eróticos e figuras que se movimentavam. Então, as pessoas, eles tinham como se fosse um clube, tinha o endereço das pessoas, e essas pessoas eram trazidas durante a noite para participar. E dessas pessoas, então, encarnadas, eles tiravam magnetismo para ser usado em suas atividades também. Porque dizendo que esse magnetismo físico ajuda a atuar nesse duplo etérico que eles não têm mais, para poder as pessoas terem prazer. Então, as festas eram entre encarnados e desencarnados, não era possível separar plano físico de espiritual, por conta dessa energia. Então, parece que a base de tudo são as energias, coisa que nós não sabemos ainda manipular, né? Energias retiradas de encarnados, desdobrados durante o sono, participando das festas, energias estocadas e distribuídas conforme necessidade. Eles dizem assim, é como se fosse um poço de gasolina. Nós temos vários tubos por baixo, com essas energias, e quando nós precisamos, nós pegamos lá como se fosse uma droga e jogamos no ambiente para que as pessoas se animarem e fazerem as atividades que nós desejamos. O próximo. Então nós imaginamos, né, pela descrição deles, eles tinham funcionários que captavam energias, mas vocês captam energia da onde? Né? Funcionários, energia de pessoas dos ambientes físicos, e estocavam em tanques portáteis, né? Importância de energia para as cidades habitantes. Droga, é como se fosse a droga no plano energético. Como é que essas energias eram estocadas? Vocês já viram algum estoque de energia? A única coisa que eu cheguei à conclusão é as baterias de carro que estocam energia. O resto você não tem como estocar energia, né? Então, é uma outra dúvida, como é que a espiritualidade faz isso? Como é que eles não passam a técnica para nós? O próximo. Então, e eles relatam, novamente, um duplo etérico artificial. É onde está o nosso ectoplasma, os nossos fluidos, onde está o gosto. Quando você perde o duplo etérico, você perde o gosto das coisas. Do plano físico. Então, aonde estava ali a morfologia, eles aderem ali energias magnéticas de encarnados, e eles passam a ter prazer novamente por um tempo curto. E uma parte de energias passavam como se fosse creme neles, que rejuvenesciam eles. Olha que interessante as informações que nós precisamos comprovar. Novamente, volto a dizer, são fatos que não estão comprovados. Próximo, estamos terminando.
Eles diziam, tem seres humanos nossos aqui que eles são depósitos de energia, eles absorvem energias, eles viram um tonel, vão desenvolvendo o seu corpo, eles viram um pequeno tonel e muitas vezes até entram no seu perispírito para tirar essas energias. E nós imaginamos, né, as drogas no aeroporto, as pessoas que degludem aqueles saquinhos de droga para passar nos aeroportos. Seria mais ou menos isso, essas pessoas do plano espiritual absorvem a energia e viram um depósito de energia ambulante. Né? Baterias estocam energia da sua forma química e transformam em carga elétrica. No Reino Unido, nós estamos na internet um projeto para estocar energia solar e eólica, né? Então, 710 litros de ar resfriado, 196 graus Celsius, 1 litro de ar líquido, é estocado entrando em contato com forma térmica e volta a se expandir. Então, já existe tentativas de tentar estocar energia. Lá eles já estocam. E não é gente boazinha, não, gente que é inteligente, mas que não está bem evoluído, não, porque usam para coisas não muito boas. O próximo? Então, se nós soubéssemos estocar energia, veja bem, dia 14 de janeiro de 2016, a Itaipu, nossa, lá do Paraná, um recorde na produção acumulada de 2,3 bilhões de megawatts hora, estocando essa energia por 31,7 anos, daria para nós movimentar o mundo inteiro por 38 dias e 10 horas, o Brasil por 4 anos e 2 meses e o Paraguai por 181 anos, né? Se nós conseguíssemos estocar a energia excedente de Itaipu. Né? Próximo. Pode passar o próximo. Então, quem conseguir estocar a energia, nós vamos dar um grande salto de qualidade aí nas coisas, né? Então, terminando então. Então, o intercâmbio entre os participantes das reuniões mediúnicas, principalmente aquelas que fazem terapia, de repente a gente possa fazer um grupo de troca de ideias sobre esse tipo de informações. Como é que se retira energias com aparelhos? A maior semelhança que eu vi foi um filme que diz Onde Vivem os Monstros, um filme infantil, que os monstros absorvem das crianças, quando elas dão risada, quando elas choram, eles absorvem energia. Falei, meu Deus, será que esse pessoal já andou por lá? Construção de um duplo etérico provisório, como é que é isso que eles não sabem explicar, mas eles criavam para poder sentir desejos novamente. Ação deletérica das energias lesando o perispírito. O indivíduo que ele, ao lidar com a energia, ele se deformou o seu perispírito. Como se a energia fosse uma coisa negativa, né? Materializações de construções. Também, se alguém materializou mais alguma coisa aí, algum edifício, né? Porque na informação nossa, essa igreja foi materializada e eles checavam, né? Lustre, tal coisa, pois tinham convivido lá a vida inteira, e foi dizendo, meu Deus, a igreja, nós estamos na igreja, e aí conseguiu fazer uma espécie de uma regressão para eles. Lesões espirituais com repercussões no corpo físico, essa já é mais velha, né? É só se dar uma chegadinha ali na Inglaterra, vocês podem pagar 100 libras e podem sentir na pele as lesões espirituais no corpo de vocês. Percentual de êxito com terapia de regressão memória. Então, ao meu ver, toda paciente que tivesse uma obsessão kármica de vidas passadas, se eu fizesse uma regressão, tinha que chegar lá naquele caso, senão, mas não é todas. Aí tem vários motivos, né, que não cabe aqui a análise, né, mas de repente a gente pode trocar ideia sobre isso. Comunicação entre vivos, vários desses nossos pacientes, enquanto em tratamento, se comunicavam espiritualmente. Então não é novidade, porque tem um livro do próprio Bozano, que é a comunicação entre vivos, né? Então, o que as AMES poderiam fazer? Uma troca de informações sobre a ocorrência de fatos relatados pela espiritualidade e que nós pudéssemos aprofundar a experiência de um ou de outro, né? Próximo. E era isso, gente. Muito obrigado.